Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 27 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto e setembro, hoje a lição 5 ela tem como título Mais uma Praga. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Êxodo capítulo 11, onde Deus anuncia a sua 10ª praga. E ele, antes de mandar a 10ª praga, ele já avisava, o faraó Ramsés III, que por várias vezes ele havia alertado, o faraó, para deixa meu povo ir, ou seja, que ele liberasse o povo hebreu para ir embora ali do Egito. Porém, o faraó sempre dizia não, ele endurecia o coração. Então Deus anuncia essa 10ª praga por ele não obedecer às suas ordens. E assim Deus é obrigado a fazer algo triste, algo duro, de mandar matar todos os primogênitos daquele país, inclusive o primogênito do próprio faraó, à meia-noite que Deus havia anunciado. Porém, ele avisa ao povo de Israel que ele faria isto, à meia-noite, e que todas as famílias deveriam assim, matar um cordeiro e se alimentar dele, e com o sangue eles deveriam passar nos umbrais das portas, nos batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse o primogênito dos hebreus, que eles fossem obedientes. E aqui era a 10ª praga enviada aos egípcios, que devido à teimosia, à arrogância e ao orgulho do seu monarca, o mandatário mais alto do Egito, o faraó Ramsés III. O que nós podemos ver aqui em Êxodo 11 é que Deus havia dado várias advertências bem antecipadas, aos egípcios, para que ele não derramasse esse juízo sobre eles, ou a 10ª praga. E assim era a última chance que Deus estava dando para que eles pudessem se arrepender, e que na realidade não aconteceu, principalmente pelo seu líder maior, o faraó. E o que nós podemos observar nessa lição é que o Senhor, ele é o juiz supremo, e ele se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração e à crueldade e egoísmo das pessoas do mundo. Ele está ao lado daqueles que sofrem, aqueles que são discriminados, daqueles que enfrentam abusos e maus tratos, dos perseguidos, dos injustiçados. E Deus aplicará essa justiça que, na verdade, é uma das expressões do seu amor. Na verdade, ele está protegendo as pessoas boas que respeitam e que seguem seus mandamentos, que nós podemos ver ali em Salmo 2,12, Salmo 33,5, podemos ver também Salmo 85,11, Salmo 89,14, Salmo 101, versículo 1, Isaías capítulo 16, versículo 5 e Jeremias capítulo 9, versículo 24, que nós podemos ver essas aplicações. Nós também devemos expressar esse amor, essa obediência da melhor maneira possível para com Deus. Contudo, nós podemos facilmente cair em extremos, ou seja, um de um lado ou do outro, e ser injusto, E o nome suposto que Deus dá para essa atitude dele chama-se amor.
onde nós podemos ignorar esse amor, cometemos erros e questões que precisam ser corrigidos na maneira como nós vamos e no andamento que nós vamos aprendendo mais sobre Deus, sobre seu caráter e tentar copiar essa conduta de Deus. E por outro lado, nós podemos aplicar a justiça de maneira fria e às vezes inflexível, como ocorre no mundo de hoje, né? Nenhum dos extremos é correto. Este é o ideal, né, que o Senhor pede a você, que diz nas Escrituras, que o Senhor pede a você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus, que está lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. E assim o que nós vimos na lição de hoje, que antes mesmo de Deus lançar já a primeira praga, ele já havia revelado a sua misericórdia e que aconteceria isto bem antes e que vai no encontro do que o profeta diz na sua palavra, que diz o seguinte, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, que está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. E Deus, através de Moisés, quando ele voltou para o Egito, né, depois de 40 anos, para buscar o povo hebreu, já no primeiro contato, Moisés falou ao faraó que o povo de Israel ele era o primogênito de Deus, que nós podemos ver ali em Êxodo 4, 22. E ainda exorta ao faraó que poderia acontecer, que diz lá: digo-te, pois deixa ir meu filho, para que me sirva, para que se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Aqui Deus falando do povo hebreu, que é o primogênito de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 23. E como nós observamos, o faraó desconsiderou as palavras de Deus, né? Ele afrontou, mostrou desconhecer o poder daquele que criou e mantém o universo. E por quê? Porque seu orgulho, o orgulho do faraó, inundou seu coração, impediu que a fonte de todo o mal, que endurecia o seu coração, que ele abortasse disso, retirasse disso. E Deus lança décima praga sobre o Egito, em consequências graves, o juízo sobreveio sobre o Egito. E já na nona praga, nós podemos ver, que está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 2, que houve trevas e espessas escuridão sobre toda a terra do Egito. Uma completa escuridão sobre o Egito sobreveio ali, onde as pessoas não conseguiam nem tocar umas às outras, enxergar umas às outras, né? Para que o faraó enxergasse a sua própria escuridão espiritual que se encontrava no seu coração, para que ele refletisse aquilo ali e tomasse uma decisão correta. E como ele não fez isso, as pragas vieram sobre ele, inclusive as pragas anteriores. E compreender o significado, mas o monarca, pela arrogância e o orgulho, ele não fez isto, né? E Deus estava dando assim mais uma oportunidade de ele, faraó, se arrepender e salvar não só ele, sua família, mas o seu país, o seu povo, né? Mas nada disso adiantou. Mesmo diante de tanta resistência, o Senhor postergou o luto do faraó por 9 vezes. Até que finalmente havia chegado a hora da fatídica que diz lá na Bíblia: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Está lá em Êxodo 11, 6, que seria o juízo. Isso que eu acabei de mencionar, a morte de primogênito, ou seja, uma dureza maior que eles iriam realmente. Um juízo sobreviveria, que cairia sobre o povo do Egito. E pela primeira vez a Bíblia menciona que Moisés saiu da presença do faraó nervoso, pela última vez, né?
ardendo em ira, que diz lá em Êxodo 11:8, porque o faraó não amolecia seu coração. E Deus era obrigado a colocar algo pior que essa 10ª praga. Não foi assim tarefa fácil para Moisés ver sua terra natal sendo arrasada pelas pragas, um resultado assim, da teimosia do seu rei, o faraó. Moisés já havia imaginado que a tragédia por vir, a 10ª praga, atingiria muitos inocentes, tudo pela arrogância e orgulho do faraó. E para Moisés, que viveu assim 40 anos, né, naquela pacata Midian, como pastor de rebanhos, ali foi um extremo desgaste testemunhar as trágicas consequências de um coração de um delinquente que foi o faraó. Porque a liderança de Moisés era sempre pensar no benefício do seu povo. Já a liderança do faraó revelava o egoísmo, o orgulho, a maldade, a ganância, algo de alguém que não se importava com o seu próximo, com o ser humano, com as pessoas do seu país. Ele só queria aceitar as coisas desde que seus desejos fossem satisfeitos, ou seja, a vontade dele, faraó. As Sagradas Escrituras mencionam que é um simbolismo, né, para o número 10, né, que representa a plenitude e a completude, né, como por exemplo os 10 mandamentos, que é uma revelação perfeita, completa da lei moral dada por Deus para ser observada. E assim como ocorreu com as 10 pragas ali no Egito, que são representadas pela manifestação da plena justiça divina, onde elas atingiriam cada divindade que os egípcios cultuavam e adoravam. E na 10ª praga, o juízo executivo de Deus se cumpriu conforme anunciado com antecedência, que atingiu todos os primogênitos do Egito, ou seja, o primeiro filho, como também ocorreu com os animais e seus deuses. Assim seria um ataque triplo que fala lá em Êxodo 12:12. O faraó foi avisado claramente que aconteceria a morte do seu primogênito, né? Mas ele preferiu desafiar tanto a advertência divina, assim como os apelos dados por Moisés. A recusa obstinada do faraó em obedecer a Deus resultou numa devastação sem precedentes para os egípcios, afetando a cada família, que sofreram e muito. Já o israelita escravizado no Egito foi alertado que fizesse o sacrifício de matar um cordeiro e se alimentar desse cordeiro, e o sangue deveria ser passado nas batentes das portas, né, para não lhes conceder nada quando o anjo da morte passar por cima. Observar que aquela família reconhecia o Senhor e que queria viver conforme os seus ensinamentos, aceitando ali a Jesus como Senhor e Salvador. Esse acontecimento no Egito foi na Páscoa, e a partir daí era comemorada como o dia de libertação do Egito. Foi um juízo de salvação para a família. Por isso que a Páscoa no hebraico diz assim, passar, ou seja, passar por cima, e que aconteceu no Egito, né? As famílias celebravam a Páscoa como salvação todo ano, a partir desse momento. E o sacrifício que eles fizeram de um cordeiro, passando o sangue nos seus umbrais das portas, apontava para o verdadeiro cordeiro da Páscoa, que viria Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando que Ele é o único mediador entre os homens e Deus.
E quando você aceita verdadeiramente isto, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, você estará no céu. E lá você terá a oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.